E aí pessoal, estamos de volta, hein? E hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Mas antes eu queria pedir para vocês que já se inscrevessem aqui no canal, ativa o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo novo, vocês receberem aí de primeira no celular de vocês. Curte o vídeo, comenta se vocês acharem necessário, beleza? Bom pessoal, nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Que eu sou vizinho dele aí, eu tenho ouvido uns gritos, tenho ouvido umas coisas, eu acho que esse rapaz aí é professor. Primeiramente, queria salientar que Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. E salientar também que essas primeiras sociedades da grande Mesopotâmia, elas surgiram por conta de um fator muito interessante: a água. A água, a substância tão necessária, tão cobiçada pelo homem. A vida surge a partir dela. Sociedades hidráulicas que viviam no entorno desses rios, para quê? Para poder conseguir a alimentação. A agricultura era muito importante e quem consegue sobreviver sem água, né? Um problema. Então eles já se organizavam ali pertinho da água. Essa região se chamava Crescente Fértil. Por quê? Existia uma época do ano em que os rios subiam e todos os dejetos orgânicos que eram deixados por animais e plantas, né, restos de animais mortos, de plantas mortas, que salientavam, né, essa riqueza da água que subia durante a cheia, né, deixavam todos esses detritos orgânicos que serviam de adubo para as plantas. Olha que fantástico! Eles, percebendo isso, começaram a se alocar nessa região que tinha um solo muito fértil por conta desse fenômeno que eu destaquei. Bom pessoal, a economia desses povos girava em torno do comércio e da agricultura, né, que é a base de sustento para essas primeiras sociedades, essas primeiras cidades que surgiram na Mesopotâmia. Configura-se nessas sociedades o chamado modo de produção asiático. Esse tipo de produção traz consigo algumas características específicas. São elas: servidão coletiva dos camponeses em obras do Estado, ou seja, para melhoria urbana ou para melhoria daquela cidade. O Estado era dono das terras, o Estado também era dono das minas e de todas as fontes de renda da cidade. Inclua nisso todos os recursos naturais disponíveis para aquele Estado. Na sociedade da Mesopotâmia, existiam dois rios que eram extremamente importantes nessa região do Crescente Fértil. Um deles é o rio Tigre e o outro é o rio Eufrates, que fica nessa região do Oriente Médio ali, conforme o mapinha que eu mostrei para vocês. No geral, os povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Geralmente esses deuses estavam ligados à natureza. Na política, geralmente o poder estava centralizado na mão de um único líder. E esse líder, ele praticamente conduzia toda essa cidade, todo esse estado com as suas ideias, com a sua mentalidade. Ou seja, era tudo centralizado nas mãos de um, que provavelmente também se aliava a alguns grupos para se manter no poder. Bom, a maioria dessa população pagava impostos severamente, né? E eles não tinham muitos recursos, porque tudo estava dentro das ordens desse imperador. E então essa servidão que era prestada ao Estado, ela de alguma forma refletia na condição social desse servo. A Mesopotâmia, vale lembrar, ela se desenvolveu com uma estrutura bem complexa, se comparada às sociedades anteriores. A gente percebe uma política centralizada, uma cidade girando dentro de uma burocracia que busca de alguma forma unir esses trabalhadores para o progresso da cidade. É claro que as diferenças sociais vão começar a surgir aí, né, quando a gente tem as sociedades mais complexas. E mais lá na frente o capitalismo vai complexificar isso muito mais. Mas a gente ainda não chegou lá, beleza? Agora nós vamos falar sobre alguns grupos que cresceram e se organizaram nessa região da Mesopotâmia. E o primeiro deles é o povo da Suméria. Os sumérios chegaram nessa região por volta de 3.200 anos antes de Cristo. E eles já possuíam um certo tipo de escrita baseada nos pictogramas. E eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser saber sobre a escrita dessa época. Tem um vídeo meu falando sobre essa escrita. Quem quiser, é só dar uma olhada na descrição que vai estar lá. Essa estrutura dessa escrita dos pictogramas, mais tarde, ela foi evoluindo. Como o tipo
de escrita que era praticado lá se aproximava muito de cunhas que eram impressas em tábuas, geralmente de argila, isso foi chamado de escrita cuneiforme. As primeiras cidades da Mesopotâmia, elas foram fundadas pelos sumérios. Por exemplo, Ur, Uruk e Nippur são 3 dessas cidades extremamente importantes que surgiram nessa época da Mesopotâmia, na época dos sumérios. As cidades eram construídas em cima de grandes terrenos artificiais que eram elaborados pelos próprios sumérios. Essas cidades elas eram independentes e possuíam o seu governo próprio, né? Era o início desse processo que a gente vai chamar de cidade-estado, quando essas cidades são independentes, têm seu próprio governo e não dependem das outras para seguirem uma certa burocracia e uma certa administração particular de cada uma delas. Vale lembrar que os sumérios organizaram uma rede de comércio muito importante no Golfo Pérsico e ficaram conhecidos por essa grande rede que distribuía, né, alimentos, roupas e acessórios em geral que eram comercializados nessa época. Uma obra importante que releva toda essa estrutura da Mesopotâmia é a Epopeia de Gilgamesh, né, que trata todas essas questões comerciais que envolveram esses povos que viviam na região da Mesopotâmia, principalmente nesse primeiro momento os sumérios, né? A gente vai lembrar que essa obra ela é importante para os historiadores, para eles saberem deduzir qual a informação que foi passada, né? Quais tipos de alimentos que eram produzidos por eles, dentre outras coisas que também ficam evidentes nessa obra. Vale lembrar que eles também praticavam a escravidão. Geralmente os servos ficavam do lado de fora das cidades, praticando a agricultura, né? Geralmente a plantação de alguns leguminosos que eram consumidos pela cidade. Bom, como qualquer grande império que se envolve em muita guerra, né, isso acabou desestruturando a autoridade do Estado, né, e várias revoltas internas culminaram no fim dessa sociedade na Mesopotâmia, no caso, os sumérios. Agora nós vamos falar sobre os acádios. Espera aí. Os acádios dominaram essa região da Mesopotâmia por volta de 2400 anos antes de Cristo. E o primeiro grande imperador dessa época é chamado rei Sargão I, considerado o soberano de todo mundo, por conta da sua estrutura de expansão de território. Sargão I foi considerado governador do mundo, até porque, através de seu governo, de suas obras, as terras da Mesopotâmia de alguma forma foram unificadas sob o seu governo. Agora nós vamos falar sobre o Império Babilônico. O Império Babilônico que foi muito importante para essa época aí, hein? Embora os acádios tivessem um exército bem ágil, até por conta do uso de arco e flecha, né, eles não foram paros para as sucessões de poderes que desestruturaram o poder da cidade e resolveram embutir novos tipos de desafios para essa cidade, o que gerou a tomada de outros poderes, como por exemplo os sumérios retornando a essa região da Mesopotâmia. Mas mesmo com os sumérios tomando o poder, não existia uma estruturação que impedisse a deteriorização desse domínio. O que aconteceu? O governo se desestruturou e os sumérios perderam esse território para outro grupo. Bom, gente, se aproveitando dessa situação, alguns nômades invadiram a região da Suméria e promoveram mais ainda a desestabilização desse governo, o que gerou o surgimento de uma outra cidade chamada Babilônia. A Babilônia se tornou a capital desse reino e logo atingiu o ápice do domínio do comércio. O comércio passou a ser muito ativo nessa região, o que gerou uma certa prosperidade para esses grupos. Bom, os babilônios, eles herdaram muito da cultura dos sumérios, principalmente em relação à educação, à política, foi quase que passado de um grupo para outro. E esse aprendizado, ele forneceu um material intelectual e um material prático excelente para o reino babilônico seguir com prosperidade. O ápice do Império da Babilônia foi justamente no governo de Hammurabi. Nesse período, várias obras estruturais foram elaboradas na cidade. As técnicas de uso da água, ou seja, a tecnologia hidráulica, permitiu que vários canais de irrigação abastecessem as cidades. Por isso, as plantações elas tiveram muito sucesso nesse período por conta dessas obras de infraestrutura urbana que Hammurabi proporcionou para esses povos da Babilônia.
Hammurabi também contribuiu para uma outra coisa, né? O primeiro código de lei, chamado Código Hammurabi, ele surgiu a partir das obras desse cara, né? Foi ele que elaborou e foi o grande primeiro legislador da história da humanidade. E dentre esses códigos de lei estava o chamado código de olho por olho e dente por dente. É, rapaz, a parada lá era mais embaixo. Mas os babilônios também descobriram algumas coisas extremamente importantes, como o calendário, né, que foi muito importante para a organização da estrutura da cidade, principalmente no que diz respeito à agricultura. E uma outra invenção também muito importante é o relógio baseado na posição do sol, né, que permitiu que eles tivessem uma organização melhor do dia. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente falou sobre os sumérios, falamos sobre os acádios e o primeiro império da Babilônia. No próximo a gente vai falar sobre algumas outras sociedades que fizeram parte dessa estrutura da Mesopotâmia também. Falou, galera, um abração, não esquece de curtir o vídeo, hein, e passar para quem vocês conhecem. Até mais!